Começando mais um Daycast, hoje a gente tem a nossa primeira convidada, que é a Andréia Ramos. Ela conversou comigo no Facebook, sugerindo esse tema, que é manifestações extraintestinais da doença de Crohn, que é algo muito popular, assim, muita gente tem, mesmo assim pouca gente sabe ou vai atrás, e por isso eu resolvi gravar esse programa. Então, olá Andréia, tudo bem? Oi Sérgio, tudo bem e você? Tudo ótimo também, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, a nossa primeira convidada. Antes de a gente começar a falar sobre a doença propriamente, fala um pouco do que você faz, do que você trabalha. Bom, eu sou jornalista, eu tenho 40 anos, e aí quando eu vi o podcast de vocês, o primeiro, né, jornalista, intrometida, já quis sugerir uma pauta, né, vamos falar se vocês topavam falar de sintomas extraintestinais, porque tem muito a ver com a minha história e imagino que de muitas outras pessoas. Eu vejo em grupos de pacientes de Crohn falando: eu tô com uma dor assim na articulação, eu tô com isso no olho, eu tô com isso na pele. E olhos, pele e articulações são focos de sintomas extraintestinais do Crohn, né? Sim, muito popular também. Eu também tô aqui com a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tirando o fato que eu quebrei meu pé ontem, por uma coisa idiota, eu caí de bicicleta saindo do meu serviço. Nossa. Dentro do estacionamento. Eu caí assim, bem sozinha. Parada? Eu fui colocar a minha bolsa no guidão da bicicleta. E nessa que eu fui colocar, me desequilibrei totalmente, caí com tudo. Eu acho que todo o meu peso e todo o peso da bicicleta eu coloquei no meu pé, porque eu não arranhei nada, só meu pé. Nossa. Aí ele torceu feio, e aí ele começou a inchar, virou um pão. O médico não te deu anti-inflamatório não, né? Não, então, ele passou, mas aí eu falei que eu não podia. Aí ele falou assim: não, então fica tranquila, que toma só o dipirona, que não precisa tomar. Então ele me receitou Nimelida. Mas aí eu falei pra ele sobre o Crohn, daí ele falou assim: não, então fica tranquila. Aí eu fui, tirei um raio-x, e logo no raio-x ele já viu que eu quebrei bem o comecinho, assim, do osso do dedinho. Aí ferrou, né? Tô aqui 15 dias com essa coisa pesada no meu pé. Meu Deus. Melhoras aí. Mas tá de boa, a dor ela tá suportável hoje. E pra gente que, né, sente dor de doença de Crohn, essa dor aqui é uma coisinha de nada. Então tá, há quanto tempo você tem a doença de Crohn? Que eu me lembre, né, dos primeiros sintomas, foi mais ou menos em 90 e 98, então 19 anos. Nossa, bastante tempo. Só que aí eu levei 10 anos para ter o diagnóstico, 9, 10 anos, porque meu diagnóstico foi em 2007. Sim, e isso foi por causa justamente dos sintomas extraintestinais, porque assim, uma pessoa hoje que tem diarreia, perda de sangue, fraqueza, já é difícil você ter o diagnóstico rápido assim da doença de Crohn, mesmo esses sintomas clássicos. No seu caso, você acha que esses, não sei como foram os sintomas, isso ajudou para o seu diagnóstico ser um pouco mais tarde? Como é que foi você conseguir esse diagnóstico? Não, foi assim. Na verdade, eu sempre, aí por volta de 98, como é que as coisas começaram? Eu comecei a ter diarreia, mas não era uma diarreia sequer que me prejudicava, que me impossibilitava de trabalhar. Uhum. E como eu sempre tive intestino muito preso, muito ressecado, a gente até comemora, né, quando tem diarreia. Aí, e como não era também uma diarreia que me preocupava, né, como eu falei, não me dava fraqueza, enfim, era só diarreia algumas vezes ao dia. O que você acha? Você acha que você comeu alguma coisa, né, que provocou aquilo, logo passava, ok. Isso foram alguns episódios raros lá para entre 98 e 99. Em 2002, eu tive o primeiro eritema nodoso. O que é eritema nodoso, para quem não sabe? É como se fosse uma picada de pernilongo
ela vai crescendo ao longo dos dias e também vai aumentando a quantidade. Esse eritema, eu comecei a ter ele do joelho para baixo. Aí a primeira vez que eu tive, em 2002, foi... não lembro nem se eu tive inchaço. Ele não se transforma em pus, não estoura como uma espinha. Fui a vários médicos, porque foram várias manchas dessa ao longo dos dias, né? Eu tive, sim, um pouco de inchaço. Só que eu conseguia andar, eu andava, assim, eu sempre gostei muito de andar e tal. Eu ia até o hospital, ia até o médico, voltava andando 2 quilômetros, um negócio assim e tal. Tudo bem. 2002. Em 2005, e assim, o que eu lembro na época? Eu estava passando por um estresse muito grande no meu trabalho, muito grande. Eu queria sair do meu trabalho, não podia sair. Enfim. Em 2005 eu tive um estresse muito grande também no início do ano, lá para maio. E aí eu lembro que em novembro, dezembro, a minha perna estava cheia de eritemas, muito inchada, mas muito inchada mesmo. O meu pé inchou bastante e tal, ainda não sentia dor. Em 2007... eu estava no trabalho, um dia comi pizza com os meus colegas, comecei a vomitar, uma coisa que não passava. Ninguém teve a mesma coisa que eu. Falei, então não deve ter nada de errado com a pizza, né? Fui pro hospital, fizeram um exame de sangue, me deram um soro, aí no exame de sangue a moça falou assim, você tem infecção urinária, de garganta, alguma coisa assim? Não, por quê? Seus leucócitos estão lá em cima. Tá. Aí, nesses anos anteriores, depois eu fui descobrir que eu tinha tido diarreia também, perto do mesmo tempo assim que eu tive eritema nodoso. Mas, de novo, não era uma diarreia que me impedia de fazer nada. Não era uma quantidade, nem aquela urgência de ir ao banheiro. Não me impedia de fazer nada. Eu nunca relacionei. Você nunca... entendi. É isso que eu ia te perguntar. Você não relacionava elas, né? De jeito nenhum. E fui a médicos, fui em reumatologistas, sempre falava, será que é lúpus? Será que é lúpus? Nesse episódio aí da pizza, que eu fui pro hospital e tal, na sequência eu sofri um acidente de carro, aí não foi grave e tal, mas enfim, né? De novo, exame, não sei o que lá e tal, fiquei de um dia pro outro no hospital. De novo, estranharam essa alta nos meus leucócitos, né? Que alta nos leucócitos indicam, acho que é infecção, né? Não sei se infecção ou inflamação, mas enfim. Um dia, comentei com uma amiga minha que tinha acabado de se formar em medicina, numa conversa por telefone, ela não estava nem com diploma ainda. Falei, Poliana, eu tô sentindo isso, isso e isso. Nossa, eu vomitei muito esses dias, né? Eu tenho estômago fraco, mas não é desse jeito, para comer alguma coisa me fazer mal. Ela falou a palavra mágica. Será que você não tem Crohn? Você já ouviu falar? Eu falei, eu acho que sim, mas se eu ouvir falar, não sei o que é. Ela falou, olha, procura um gastro, vai ver o que é isso. Eu não lembro se ela me deu a definição. Ela falou, pelos sintomas que você tá me narrando, tá. Fui numa gastro, novinha gastro, devia ser mais nova que eu, 2007 eu tinha 30 anos. Aí a gastro falou assim, me pediu colono, vários outros exames e tal. Quando eu voltei lá, a secretária falou assim pra mim, você teve aqui não sei que ano, sei lá, 2002, 2005, você teve aqui com diarreia. Eu nem lembrava disso. Aí, gente, eu juntei tudo, né? Bom, aí nessa médica, no dia que ela pegou a minha colonoscopia, minha colono tava horrível. Enfim, né? Colono de quem tá em crise. Com, assim, nomes muito feios, né? Sim. Úlcera esofágica, ulceração não sei o quê, intestino inflamado com sintomas característicos de doença de Crohn. Né? Nunca tem um diagnóstico fechado. Aí voltei nessa médica, a médica começou a pegar livros de medicina, aí depois eu pensando, né? Falei, gente, ela não sabia como tratar Crohn. E como eu falei, na época eu tinha 30 anos, ela devia ter uns 26 anos. Bom, aí eu não gostei dessa médica, ela me passou prednisona, me passou antibiótico e me passou, acho que mesalazina também, não me lembro se ela me passou mesalazina, eu acho que sim. Bom, aí não gostei dela, um dia eu precisei de um atendimento dela, eu estava com uma dúvida em relação ao medicamento, ela não me atendeu, eu também achei que ela não estava muito preparada, fui embora, fui procurar
outro médico. Aí essa médica então fez o diagnóstico, eu não estava satisfeita com ela. E aí, assim, eu lembro assim que é um período que eu não andava, eu vagava. Eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão preocupada. E aí, gente, comecei a tomar o corticoide. Aí hoje, né, eu sei o que é. A pessoa que não está acostumada a tomar corticoide, imagina, vem aquele bombardeio de sintomas, né? Então, eu acordava 6 da manhã, acordava assim, desperta, totalmente desperta. E eu não sou de acordar cedo, não gosto de acordar cedo. Eu estava irritada, mas irritada com tudo, muito irritada, muito nervosa, mas achava que era por causa do diagnóstico, né, e tal. Eu também já não sou uma pessoa muito calma, mas eu percebi que estava fora do meu normal ali, fora do habitual. E também no meio da noite acordava com a roupa, assim, a camiseta totalmente molhada, suando, aí passava, voltava a dormir e acordava muito cedo, enfim, né? Aí hoje eu sei que esses eram os sintomas febrezinha básica. Do corticoide, aí, enfim, aquela peregrinação, fui num médico que uma amiga me indicou lá em São José dos Campos, e aí o médico fala assim pra mim, eu tava sensível pra caramba, chorona. O médico fala assim pra mim, olha, é bom você parar de tomar leite. Nossa, aquilo pra mim foi a morte. Eu saí, fui pra casa da minha amiga, chorava. Aí minha amiga falou assim, André, mas tem leite com redução de lactose, é o que eu tomo. Falei, é verdade. Bom, aí, gente, comecei a procurar em São Paulo, associação, a internet aí ajuda bastante, né? Achei um médico que é o Papa do Crohn no Brasil, não sei o que, uma consulta caríssima, na época era R$800 a consulta dele, não sei o que, num bairro super chique aqui em São Paulo, porque esse médico de São José dos Campos falou assim pra mim, olha, Andréia, é bom você ir num médico que conheça a doença, não escolha o médico pelo seu plano de saúde, não. Você precisa de um médico para te ajudar com essa doença, um médico experiente com isso. E isso é bom a gente falar para as pessoas, né? E isso não existe só na rede particular, não. O médico existe na rede pública também. Hoje eu me trato de um médico que é tido como o Papa do Crohn. Hoje eu me trato com um médico na rede pública de saúde, mesmo tendo plano de saúde, porque também é um médico, né? Porque também é um médico reconhecidamente importante no tratamento de doença inflamatória intestinal. Por que eu saí desse médico que é caríssimo? Porque toda vez que eu ia lá, naquela época eu até podia pagar, hoje eu não poderia. Toda vez que eu ia lá eu me sentia assim, desassistida. Ele queria ficar falando dos congressos que ele tinha participado. Ele falava assim pra mim, o seu Crohn é um Crohn michuruca. E realmente gente. Pelo menos naquela época era, hoje ele tá um pouco mais agressivo. Só que eu chorava nas consultas, eu não me conformava. E até hoje eu fico muito sensível quando eu tenho uma crise, sabe? É medo, né? É medo. Porque você vê o seu corpo debilitado. Eu não tenho fraqueza, eu não tenho uma diarreia absurda, continua assim. Mas as minhas crises hoje, elas incidem muito sobre as articulações. Nessa minha crise de 2007, eu andava muito devagar. Em 2015, eu tive uma crise, a pior que eu tive até hoje, eu comprei uma bengala. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aí você é mais respeitado no transporte público, não corria um risco menor de ter uma torção. Minhas articulações estavam tão fracas do tornozelo que eu tinha medo de ter uma torção. E eu sou uma pessoa sedentária, você imagina uma pessoa que não pratica exercício, tem articulação fraca, se ela tiver uma torção, né, o que vai acontecer? Não tenho mais 20 anos também, né? Enfim, tudo colabora para que uma coisa não muito boa aconteça. Comprei uma bengala. Gente, é isso. Então, de 2007 para cá, do diagnóstico para cá, eu tive algumas crises, como, assim, Sérgio e Jéssica, as minhas crises estão sempre pouquíssimas, acho que umas 2, que eu não relacionei a episódios de estresse que aconteceram meses antes. 4. A gente também tem essa relação. Eu não tenho crise de Crohn à toa, assim, sabe, do nada. Você começou a ter esses sintomas extra
intestinais, né? E quais eram eles? Então, eu não relacionava com a diarreia, né? Quando eu tive diagnóstico, essa primeira médica aí, que eu já fui para ela com a palavra Crohn, entendeu? Não posso dizer que foi ela quem fez o diagnóstico, né? Quem fez o diagnóstico foi minha amiga recém-formada em medicina, que me deu a palavra-chave. Maravilhosa, sua amiga. Né? E aí, quando eu fui nessa médica, a secretária dela falou, você teve aqui em 2002 com diarreia. Aí eu relacionei, eu lembrei, no mesmo ano que eu tive eritema nodoso. Aí, então, relacionei a diarreia aos sintomas extraintestinais. Nessa crise que eu tive em 2007, que foi que me levou ao diagnóstico, eu tive tudo. O resultado da minha colonoscopia era aquelas palavras horríveis que eu já disse para vocês, ulceração profunda e não sei o quê, com indícios, com sinais de que se trata de doença de Crohn. E aí eu tive uveíte, eu tinha uma secreção nos olhos que não parava, parecia um pus mesmo. Nossa. Eu tinha, então, eritema nodoso, eu tinha muita dor no esôfago, vários alimentos me faziam mal quando passavam, faziam mal assim, doíam, né, o esôfago, tinha uma úlcera ali. Diarreia, pouca. No começo das crises eu tenho diarreia, mas depois ela vai embora, acho que sozinha, vai embora com corticoide. Aí, na última crise que eu tive agora, que foi severa, depois eu tive mais uma, essa crise severa que eu tive em 2015, eu comecei a usar o Mira, o adalimumab. Também já estava com esse médico com quem eu me trato agora no hospital público, o Dr. Idi Blanc, lá no Hospital Heliópolis. E ele vinha me acompanhando desde 2014. Eu, de 2013 até 2014, de 2013 até 2015, eu fiquei sem medicação. Troquei de médico, fui fazer um intercâmbio na Austrália. Quando eu troquei de médico aqui, ele falou assim, não, a sua colonoscopia tá limpa, você não tem Crohn. Quem disse que você tem Crohn? O médico falou um monte de coisa, falou que eu não tinha que tomar mesalazina direto, que a dose que eu tomava era muito alta. Enfim, depois outros médicos falaram pra mim que ele falou uma grande besteira, que a dose de mesalazina que eu tomava era ok. Só que aí quando eu fui me tratar com o Edi Blanc, ele falou assim, eu preciso te observar. A cada 3 meses eu ia lá, contava como é que eu tava, não sei o que, até que eu tive uma crise. Essa crise foi a mais severa. Eu acho que, eu não sei se foi uma evolução da doença, ou se porque eu tava sem medicamento. Imagino que tenha sido porque eu tava sem medicamento, né? E de lá pra cá, gente, assim, felizmente, eu continuo sem ter sintomas gastrointestinais. Eu como de tudo. Tudo. Ó, isso é um fator, assim, pra mim, de muita felicidade, porque eu sou uma pessoa que adoro comer. Se eu tiver uma restrição alimentar, vocês veem que o médico falou pra eu não tomar leite, eu quase morri, né? Não tomo leite com restrição de lactose, tomo leite comum, que eu sempre tomei, natado. Como o que eu quiser comer, nada me faz mal. Quando eu tenho diarreia, é uma diarreia porque eu comi alguma coisa muito gordurosa, uma feijoada, mas sintomas gastrointestinais eu não tenho. Só que o que eu venho percebendo, desde que eu comecei o adalimumab, então eu acho que ele está segurando um pouco as minhas crises, mas vira e mexe eu tenho uma dorzinha articular. Eu acabei de finalizar um tratamento agora, porque eu tive uma crise no início de junho, passei por muitos, de 2015 para cá, tenho passado por diferentes períodos de estresse, calmaria, estresse. Eu tomei algumas decisões agora para ver se eu consigo reduzir esses estresses que eu vinha tendo. E aí em junho eu tive, era uma coisa muito louca. Num dia eu tinha uma manchinha em cima de uma articulação de um dedo da mão. Eu sabia que no outro dia ia doer mais esse dedo. Mas nada que me impedisse de trabalhar, de fazer nada. Um pouco de fraqueza na articulação e dolorido. No outro dia surgia, então 3 dias depois surgia uma bolinha na outra mão, outro dedo. Então eu sabia que aquele dedo ia doer. Enfim, a dor ia migrando e me avisava antes. Tinha uma coisa, tinha uma vermelhidão na articulação que ia começar a doer. Gente, é muita loucura.
Aí o meu reumato, que é particular também, ele é muito bom, conhece, trabalhou com o Dr. Idiblan, então eu gosto de ficar com os dois, só que ele é particular, eu fico relutando, né, pra não ir lá. Uhum. Só que aí um dia essa vermelhidão atingiu o peito do meu pé, tava perto do fim de semana, eu falei, o quê? Eu vou lá. Porque o peito do pé ficou muito inchado, bem dolorido. Bom, aí ele falou, vamos tirar o adalimumab por enquanto, vamos entrar com metotrexato, eu tomo Tecnomet, e vamos entrar com corticoide para tirar você dessa crise. Eu acho que a gente tem que parar com a adalimumab, porque você está tendo escape, não sei o quê, e eu discuto com os médicos. Eu falo assim, olha, eu não vou contra o médico nunca, o tratamento que ele prescreve, eu continuo, eu não paro, eu não sou irresponsável em relação a isso, não. Mas eu falo assim, mas ó, eu não quero parar o adalimumab, porque ele queria que eu fosse pro infliximab ou vedolizumab, né? Sim. Eu falei, não, eu vou tomar outro biológico. Ah, mas você tá tendo escape. Eu falei, não, tô tendo escape não. Eu tô há 2 anos com o adalimumab, agora em agosto fez 2 anos. Tô há 2 anos com ele, essa é a primeira crise, uma crise branda. A gente eu falei pra ele, minha sugestão, a gente pode depois voltar com o Mira e vamos tentar. Pode, André, pode. Então tá bom. Porque assim, eu tenho que sempre perguntar pro médico, eu não tenho formação técnica, né? Sim. Até onde meu raciocínio vai, eu questiono. O médico fala, não adianta. O adalimumab eu não queria, eu sofri muito pra colocar o adalimumab na minha vida. Mas quando o Idiblan falou pra mim, André, não tem jeito, mesalazina tá mais que provado que pacientes que tomam mesalazina por um longo tempo, 10 anos depois ele tá na mesa de cirurgia. A gente tem que reduzir isso. Aí, gente, vem toda a insegurança do paciente de Crohn, né? E a falta de conhecimento, porque como é que eu vou discutir com um médico que tem o conhecimento técnico uma coisa dessas? Sim, é verdade. Eu tava bem com a mesalazina, mas se o médico tá falando pra mim que não dá, que não vai adiantar, e o que eu percebo é o seguinte, a doença, os estudos sobre a doença, eles vão modificando, vou nem falar que vão evoluindo, porque a gente também não tem condições, né, de dizer se é uma evolução ou não. Eu nunca li a bula do Humira, dizem que não é legal ler, né, que é uma bula... Não leia, não queira ler. É enorme. Mas eu já sei que você tem uma propensão a ter câncer de pele, uma propensão maior a ter câncer de pele, acho que linfoma também, mas eu não vivo atormentada com isso. Quem lê bula não lê remédio, né, amiga? Não toma remédio, né? Então, mas assim, tem umas medicações que são mais... Eu acho que a gente tem que ler, entendeu? Sim, por exemplo, do corticoide eu já sei os sintomas. Os corticoides são péssimos os sintomas. Eles são mais a longo prazo e a curto prazo, né? Mas eu tava justamente sobre isso. Houve uma época atrás que eu tava lendo muito sobre os efeitos colaterais dos remédios, a indústria farmacêutica, que ela faz, ela não procura a cura, mas sim uma forma do paciente sempre comprar o medicamento e enfim. Sim, é tudo comércio. Isso, e eu falei exatamente pro meu médico isso, ó, eu vi casos de linfoma com o uso de Humira e azatioprina, e eu tenho medo de continuar tomando esses remédios. Eu queria um tratamento mais natural e mais que não seja tão forte. Ele me falou uma coisa que eu não esqueço e mudou a minha ideia. Porque ele falou assim, você precisa ter medo de não tomar os remédios, porque a doença de Crohn sozinha, ela já é muito perigosa, sabe? Tem muita gente que acaba falecendo por causa dela, tem muitas complicações. E assim, casos de linfoma, essas coisas, tem como qualquer outro medicamento. Não é por isso que a gente deve parar de tomar os medicamentos ou ter medo, sabe? Ficar tomando e pensando, será que eu vou ter isso daqui uns dias? Porque eu já estou há muito tempo tomando esse medicamento. Então, desde então, eu parei de pensar nisso de... Os remédios que eu estou tomando, eu estou bem e ele pode me fazer mal no futuro. Eu quero fazer um programa sobre tratamentos alternativos e eu até vou comentar isso, porque ele falou assim, existem 3 tipos de pacientes. Existe o primeiro, que é diagnosticado com Crohn,
começa a tomar os medicamentos, lá, o mesalazina, e melhora, e vive bem, tudo certo. Existe o segundo caso de paciente que ele é diagnosticado, ele começa a tomar mesalazina, não melhora, vai para Humira, não melhora, azatioprina, vedolizumab, Remicade, e não melhora, sabe? Nada faz bem para ele. Nesse caso, a gente sempre tem que procurar algum medicamento, alguma forma dele ficar bem. E tem o terceiro caso da pessoa que é diagnosticada, ela toma mesalazina, o Humira, ela fica bem, mas ela sempre acha que existe um medicamento melhor para ela. Então, por exemplo, o vedolizumab é um medicamento novo, que chegou esse ano no Brasil, ou ano passado. E eu estudei, eu vi, eu fiquei com vontade de tomar. Mas o médico falou, você já está bem com a mesalazina e o Humira, então vamos continuar com ele. Sabe, não é porque surgiu uma coisa nova, que é boa, que você tem que parar de tomar os seus medicamentos, que já está fazendo bem para você tomar esse medicamento novo. Eu teria muito medo de um medicamento novo, porque você não sabe quais são os efeitos, né? Sim. Eles são testados, passa bastante tempo, mas assim, esses remédios, nesses casos, são para essas pessoas do segundo grupo, que não ficam bem com nenhum tipo de medicamento. Então a gente sempre tem que testar e procurar esses novos medicamentos para elas. Então, aí meu reumato falou assim, André, olha aqui, eu tenho... Aí me mostrou assim de longe, né? Ele falou, tudo isso aqui, todos esses pacientes, era uma lista gigante, porque o adalimumab, se eu não me engano, inicialmente ele foi usado para artrite, né? Sim. E que também é outra doença autoimune, se eu não me engano né? Artrite é. E foi desenvolvido, criado, utilizado inicialmente para isso. Ele falou, olha, eu tenho esses pacientes aqui, a gente que trata com o Humira há mais de 15 anos. Então, por isso que eu também tenho medo de um medicamento novo, viu, Sérgio e Jéssica? Porque você não sabe, ele foi testado em ratos, talvez ele tenha tido cobaias humanas e tal, mas... em pessoas que têm realmente a doença em atividade, que já testou outras medicações, a gente só vai saber isso daqui 15, 20 anos. Então, se eu estou bem com o Humira, por que eu vou passar para outro biológico? Né? Por quê? Infliximab, você tem que ficar lá no hospital, infusão, não sei o que, 2 horas. O Humira eu mesma aplico, eu tô com ele, já tem uma droga, não vou pular para outra droga, não, vamos ficar... E até porque as crises, elas acontecem não só por causa do medicamento, se ele está funcionando ou não. Às vezes a pessoa come alguma coisa, ou está passando por um momento difícil, ela acaba entrando em crise, mas não exatamente seja culpa dos medicamentos, sabe? Há um tempinho atrás, eu e a Jéssica fomos convidados para participar de um encontro de pacientes com espondilite, anquilosante, artrites e uveites também. Assim, são doenças que a gente não conhece, que a gente não escuta muito por falar, mas elas estão relacionadas com as doenças de Crohn e a retacolite, as doenças inflamatórias intestinais, que é o caso da Andrea mesmo. Então, assim, para quem não sabe, as doenças inflamatórias intestinais têm alguns sintomas e alguns são, assim, essa lista está no site da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. Esse link vai estar na descrição do post. E assim, tem as manifestações articulares, que são as artrites, que pode acometer o aparelho locomotor e envolver predominantemente os joelhos e tornozelos. Tem a espondilite anquilosante, que a pessoa se queixa de muita dor na coluna. As explicações para ela são quase as mesmas: carregar excesso de peso, dormir de mau jeito. Mas no caso dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, a coluna e as articulações sacroiliacas podem ser agredidas em 5% dos casos, podendo evoluir para uma espondilite anquilosante, que é essa doença que causa dor nas costas. Aí também tem as manifestações dermatológicas, tem a pioderma gangrenoso, que começa com uma feridinha, que geralmente fica vermelha ao redor e vai crescendo. Tem a temanodoso, que a Andrea já falou. Tem a manifestações oculares, que é a uveíte, parece a conjuntivite. Eu também tive algumas vezes. Isso que a Andrea também teve. O olho fica vermelho, também. A parte da íris, que é colorida.
e pode provocar dor, lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz. Tem também a episclerite, que é a inflamação que acontece no tecido que cobre a esclera, que é a parte branca do olho ou a pálpebra. Ocasionalmente pode haver também um nódulo branco que muitas vezes se confunde com um terçol. Tanto a uveíte quanto a episclerite atinge de 8 a 10% dos pacientes de doenças inflamatórias intestinais. Tem a manifestação hepática, que é colangite esclerosante. E começa com uma coceira que aparece em qualquer lugar do corpo e que se agrava mais à noite. Com o passar do tempo, o paciente pode apresentar febre, com calafrios e vai ficando amarelo, como se tivesse com icterícia, como os bebês recém-nascidos. Só que dessa vez esse amarelão tem uma outra causa. É que a bilis produzida pela vesícula, que é tóxica, está sendo retida no fígado e depois vai para o intestino. Isso que causa essa colangite esclerosante. Em cerca de 20% dos casos, as consequências do Crohn e da colite podem aparecer em outras partes do corpo. Tem as aftas na boca, inflamação na pálpebra e manchas vermelhas na pele. São esses alguns dos sintomas extraintestinais. E é engraçado porque, assim, essas são doenças de sintomas diferentes, mas até os medicamentos são os mesmos para tratar essa, sabe? É como se todas estivessem relacionadas a autoimunidade, né? São todas autoimunes. O Remicade, ele é usado para tratar a espondilite anquilosante, como lá nesse evento que eles falaram. Tem esse O Mira também, né? Isso, esses anti-TNF que eles falam, o corticoide também. Então, todos esses medicamentos eles são usados para tratar essas doenças. Tem esse metotrexato. Que eu vejo muita gente assim reclamando desse medicamento, acho que dos efeitos que ele causa. Ai, gente, eu não tive nada. Só que no dia seguinte, eu tomo o metotrexato, tomo 6 comprimidos uma vez por semana. E nesse dia o médico falou assim, evita tomar bebida alcoólica, porque você já está sobrecarregando o fígado nesse dia. Eu não lembro se eu falei, eu também posso tomar bebida alcoólica. Eles já falaram pra mim, não sai do bar trançando as pernas, porque você já toma medicamentos que sobrecarregam o fígado. É muito importante a gente lembrar dessa questão do fígado. É muito importante a gente estar sempre atentos aos exames. Tem gente que vai ao médico... Mesmo. Tem gente que vai ao médico, tem gente que vai ao laboratório, pega o exame e não abre. Gente, o médico é humano. O olho dele, vocês já repararam como o olho do médico passa rápido pelo exame? Eu pego o meu exame e vejo lá o valor de referência. Se eu vejo que o meu exame está alterado, eu já marco ali com uma caneta vermelha, rosa, não sei o quê, e pergunto para o médico. Às vezes a alteração é de 20 mil e ela não é significativa. Às vezes a alteração é de 2, 3 e ela é muito significativa. A gente não sabe disso. A gente tem que perguntar para o médico. Isso passa desapercebido. A gente não pode deixar na mão do médico. Eu acho que é por isso que eu fico tão estressada quando eu tô doente, quando eu tô em crise, porque eu fico assim... Eu tenho que lembrar de tudo, tenho que lembrar de levar o exame, eu tenho que lembrar de perguntar isso. O Edblan fala assim para os residentes que atendem com ele: cuidado com a Andréia é jornalista, ela vem aqui e faz um monte de perguntas. No começo eu ia com um papelzinho, uma cadernetinha, várias perguntas para fazer para ele. Várias. Ah, você tá certo. Porque assim, Tá tem certíssimo paciente mesmo. que vai no hospital, o médico fala tal coisa, tal medicamento e ele sai, sabe? Mas assim, é a sua saúde, é a sua vida. Você tem que se informar, você tem que buscar informação, discutir com o seu médico, porque assim, ele pode não ser a única fonte de verdade, às vezes ele pode discordar de outro médico que tem uma opinião que pode te ajudar, e às vezes pode ter algum interesse, mas você tem que perguntar, sabe? E anotar isso também. Por exemplo, amanhã mesmo eu tenho consulta. Eu já tô há 3 meses com essa consulta marcada. E eu já sei o que falar, sabe? O que pergunta também. Que é muito importante no nosso caso, sabe? Porque a gente precisa de um acompanhamento constante. E
não é somente passar lá uma vez a cada 4 meses e fazer exame para acompanhar, ver os números no papel e continuar assim. Sabe que assim, eu me incomodo assim, não me incomoda mais tanto hoje, porque eu já aceitei, mas há 2 anos que eu trato da doença de Crohn. Todo dia eu tomo mesalazina, a cada 15 dias tomo Humira e também uma azatioprina. E eu penso, daqui 5 anos, será que eu vou estar tomando a mesma coisa, sabe? E eu não quero, eu quero ficar bem, eu quero... Eu tenho uma vida normal já, mas sem depender dessas coisas, sabe? Você, Andréia, você toma quais medicamentos hoje? Então, depois dessa crise que eu tive em junho, que foi suspenso, que o médico suspendeu o metotrexato, suspendeu o Humira e colocou o metotrexato, quando eu voltei lá, ele falou, bom, agora você pode voltar com o Humira, que a decisão de continuar com o Humira foi minha. Eu falei, olha, a gente pode arriscar? Pode tentar? Não, a gente pode. Eu falei, então tá bom, então vamos tentar. Se eu tenho que tomar um biológico, vamos continuar com o Humira, que não está sendo assim o fim do mundo para mim. Outra coisa, eu queria falar mais 2 coisas, gente, eu falo demais. Não, fica à Pode falar. Quando eu comecei a tomar o Humira, surgiram 6 meses depois, surgiram várias coisas estranhas em partes do meu corpo que não são sensíveis. Por que eu tô falando isso? Por causa da queda da imunidade devido ao Humira, né? O que eu tive? Eu tive uma infecção no ouvido, que eu tratei, e a médica não conseguiu tratar, tratei com antibiótico local 2 vezes. Isso foi embora sozinho, mais de 1 ano depois isso foi embora sozinho. Eu tinha um acúmulo de cera, eu ia lá, a médica limpava só em um dos ouvidos. E dolorido também, não doeu absurdamente, mas era uma coisa que me preocupava. Nem sei quando foi a última vez que eu tive dor de ouvido, imagina. O ouvido não é uma parte do meu corpo onde eu tenho problemas, entendeu? Eu estava tendo esse ano muita afta, e eu tive também, nesse período aí da começo do Humira, eu tive uma micose de unha, de repente assim, 3, 4 unhas. Micose também não é uma coisa que é comum eu ter. E também tive uma infecção em um implante dentário, que meu dentista, que é um dentista que tem uma experiência longa assim, com implante, ele falou, eu nunca vi uma infecção nesse tipo de implante. Aí, gente, 3 coisas de uma vez, assim, né? Em épocas diferentes, mas de repente eu tava com as 3 coisas para cuidar. Todo mundo, aí o dentista falou, tudo que você tá me relatando, micose, essa infecção que eu nunca vi no implante. Aí me passou uma pasta dental para eu, depois da minha escovação normal à noite, passar aquela pasta naquele dente com a escovinha bitufo. E ele falou, mas você espera que você vai perder esse implante. E não adianta a gente colocar outro. Nós vamos ter que colocar tipo uma coroa, que é uma coisa chata, né, gente? Porque de tempos em tempos ela cai. Você tem que ir lá no dentista. Se o dentista não pode te atender naquele dia, você fica tipo banguela. Ai, gente, eu só sei que assim, eu tô dando risada agora, mas se eu tô em crise, se eu tô em crise. Ai, amiga, a gente entende. Começa a acontecer esse monte de coisa. Gente, eu fico muito alterada em crise. Muito, muito, muito alterada. Muito. É uma coisa assim que eu não sei se eu não aceitei, eu não sei, mas toda vez que eu tô em crise, eu tô conversando com o médico de uma dificuldade, não sei o que, eu começo a chorar. É dureza isso, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria falar, gente... Eu também, quando eu tomo azatioprina e Humira, e no inverno eu fico resfriado muito mais facilmente, sabe? E eu tinha ouvido falar que a azatioprina é um imunossupressor, ela baixa a sua imunidade. Mas esse não é o principal foco dela. Essa baixa imunidade é só uma consequência do medicamento, um dos efeitos, mas ele serve também para controlar a inflamação no intestino e diminuir ela. E do mesmo caso da Humira. Então, às vezes pode acontecer desses efeitos colaterais que estão relacionados com esses medicamentos, mas só para o nosso bem, sabe? Para a gente não continuar tendo essa inflamação no intestino, que é um tratamento que eu imagino
tipo, a gente tem esse privilégio hoje, mesmo que não seja tantos medicamentos, mas eu penso há 50 anos atrás, sabe, uma pessoa que foi diagnosticada com Crohn, acho que os médicos nem faziam ideia do que era isso, sabe? Eu acho que raríssimos casos tinham um diagnóstico, né? Sim, Com certeza. Principalmente o medicamento para tratar isso, sabe? E todas essas doenças, tanto Crohn, a espondilite anquilosante e uveíte, estão relacionadas. Então é bom a gente passar com proctologista, com reumatologista, oftalmologista, e ver esses casos também, porque assim, se você estiver sentindo uma dor nas articulações, como no caso da Andréia, o seu olho ficar lacrimejando, pergunta para o seu médico, sabe? Vê se não é relacionado, porque não é normal, sabe? Uma pessoa com saúde já ter esses sintomas, ainda mais nós, que somos um pouco propensos a ter esses sintomas extraintestinais. Eu acho importante sempre para todos os médicos, todo profissional de saúde, você falar que você tem Crohn, né? Quando você vai reclamar de alguma outra coisa. Eu sempre faço. Falar que você tem Crohn. A gente tem que lembrar também que não pode tomar os anti-inflamatórios não esteroides, né? Porque os corticoides são esteroides, são hormonais. Então, a gente só pode tomar em caso de inflamação só corticoide. Os diclofenacos a gente não pode tomar de jeito nenhum, e outros anti-inflamatórios. E uma outra coisa, gente, eu não sei se vocês têm lido, têm visto muito isso, a história do intestino ser o segundo cérebro. Eu recentemente comecei um tratamento que aí eu parei por questões financeiras com uma biomédica que é muito ligada à medicina chinesa. Eu jamais vou parar o meu tratamento alopático, os médicos me acompanham, para fazer um tratamento alternativo. Não vou. Não é que eu não acredite, mas assim, a gente tem mais pesquisas em cima do quê? Em cima do tratamento tradicional, enfim, vamos que vamos, são drogas pesadas, são drogas, né, que eu não gostaria de estar usando, mas enfim, é onde a gente tem mais pesquisas. E aí ela me recomendou tomar probiótico, o meu reumato não se opôs, e ela me recomendou também tomar glutamina. Eu não comecei ainda, o probiótico é caro, ela me passou uma determinada marca, né, R$100, assim, R$100 direto, né? Mas eu penso em fazer R$100 mensais, mas eu penso em fazer sim isso, essa questão intestinal, porque por outro lado, em termos de alimentação, eu me alimento super bem, eu me alimento de forma saudável, eu como fruta, como verdura todos os dias, isso é importante, gente, é importante porque quem tem manifestações gastrointestinais tem uma absorção muito baixa de nutrientes, então a gente tem que enfiar para dentro do nosso corpo coisas que que têm um valor nutricional. Não falo para deixar as porcarias de lado, porque as porcarias que as pessoas gostam, é difícil a gente deixar, né? Depois que a gente passa dos 30 anos, o paladar da gente fica mais apurado e a gente vai deixando muita porcaria, principalmente industrializado, principalmente embutido, coisa que tem corante. Gente, foge disso, foge. Come de vez em quando, você vai ver que seu paladar vai ficando melhor, vai gostar mais de legumes, de fruta, de verdura. Come as tranqueiras, porque a gente não precisa ser infeliz e deixar de lado aquilo que a gente quer, gosta, mas de vez em quando, porque essa questão, né, os industrializados, eles aumentam a inflamação, não estão trazendo nada para o nosso organismo, e a gente tem uma inflamação crônica, mesmo estando bem, se você vai lá e faz o exame de PCR, sua PCR sempre está alta, sempre está fora da normalidade. A minha PCR baixou depois do Humira. A minha também. Sim. A gente falou sobre a alimentação, sobre tudo isso no nosso segundo programa. Verdade. Quem quiser dar uma olhada lá, dá uma ouvida, porque tá bem legal. Desculpa, André, o que você estava falando? Não, imagina. Aí eu comecei a falar dessa história do intestino. Quando eu tive um outro reumatologista, ele pediu um exame para mim que chama HLA-B27. Eu acho que é isso, HLA-B27. Ele só dá presente ou ausente. No meu caso, deu presente. Aí eu fui ler sobre esse negócio e comecei a ler uns artigos médicos, assim, né? Até onde eu consegui entender. Porque aí você vai num link, leva para outro, não sei o que lá, não sei o que tem.
Esse HLA-B27, as pessoas que têm ele presente, elas costumam ter um comprometimento da saúde mental desde criança. E eu me lembro de quando eu era criança, eu vivo me tratando para depressão, assim, desde 2001. Vira e mexe eu tenho episódios, meu emocional é todo bagunçado, né? E eu lembro de quando eu era criança, de eu falar assim, nossa, hoje eu tô bem. Porque eu tenho uma coisa que tá sempre me incomodando, sabe? É como se fosse um garfinho sempre me espetando. Eu sou muito preocupada, eu fico descontente facilmente. Por que eu tô falando isso, gente? Pra gente olhar as coisas de uma maneira global, né? O organismo da gente. Então, assim, um exame que um reumato me pediu, eu fui pesquisar o que era esse HLA-B27, até agora eu não vou lembrar o que é, mas o meu outro reumato falou assim, ele falou, não tenho dúvidas de que o seu tratamento, o reumato que eu tenho agora, eu não tenho dúvidas de que o seu tratamento é com o Mira. Eu chorava, eu não queria o Mira, né? Não queria. Eu não tenho dúvida, porque você tem um HLA-B27 positivo, toda essa manifestação extraintestinal. Meu joelho, gente, dessa vez, em 2015, ficou enorme, mas enorme, de você não ver o joelho. Ele teve que fazer uma punção para tirar o líquido do joelho. Ele queria fazer... não doía as outras articulações. Doía um dos joelhos e os dois tornozelos. E eu fiquei de bengala. Aí vocês veem, aí nesse período aí a diarreia já tinha ido embora. Então, mas eu tava com esofagite, uma esofagite feia, assim. Eu tinha que descobrir quais alimentos iam passar, né, pelo esôfago e não ia arder, porque tava com uma úlcera ali, qualquer coisa um pouquinho ácida ia me causar dor. Deixa eu só perguntar, hoje você trata com prócto e reumato, Andréia? Eu tive a sorte de encontrar esses dois aí que se conhecem. Na primeira crise que eu tive, o prócto me mandou pro reumato, porque ele falou, eu não tenho, e seu caso é de reumato. E eu conheço ele, a gente vai conversar, não sei o que, vai lá. Pra vocês terem uma ideia, o reumato, isso é interessante falar, o reumato me levou lá no Hospital Heliópolis para fazer a punção lá, que era para a médica residente que trabalha com ele ver os meus sintomas, ver o meu quadro, que é um quadro raro. Pra você ter uma ideia, os dois estavam do meu lado, assim, eles falavam assim, tal coisa não é. Não, tal coisa não é porque ela não tem, não sei o que lá. Igual do Dr. Tal coisa... exatamente. Eu me senti sendo analisada pelo House. Na mesa do House. Não, tal coisa não é porque não sei o que, tal coisa. Aí de repente ele fala assim, será que é gono? Ai meu Deus do céu, como assim? Falei, que isso, né? Tá falando gono o quê? Ele, muito tempo atrás existia uma doença sexualmente. Falei, já sei, era que eu tava desconfiando. Gonorreia, doutor Latorre? Ela pode, e é verdade, depois eu fui ler, ela pode causar. Falei, doutor Latorre, não tem problema nenhum, eu sempre faço exames, mas quer fazer? Vamos fazer. Só que eu tenho outros indicativos de Crohn. Como ele estava me conhecendo ali, né, ele estava tentando descobrir, enfim. Mas ele levou para a menina ver. Os médicos, eu chego lá, os residentes que trabalham com Ediblan, eles ficam me perguntando, fazendo as perguntas clássicas. Quantas vezes você vai ao banheiro? Não sei o quê. Aí eu tenho que de novo falar, meu Crohn, manifestação é muito mais extraintestinal. Eu só tenho manifestação gastrointestinal quando eu estou em crise. Que é a única coisa que me faz ter certeza de que eu tenho Crohn, gente. Porque senão, eu ia achar que eu tenho uma doença autoimune, mas é uma doença reumática, entendeu? Sim, entendi. Aí o reumato até falou, né, quando ele me conheceu e para ele fechou o diagnóstico, ele falou assim, você tem uma enteroartropatia, como é que é? Causada ou com doença de Crohn. Assim, para mim eles meio que inventam. Entero ele me falou, né? Entero é de intestino. Artro, né, de articulação, patia, doença. Então tem uma doença intestinal. Ele inventa na cabeça dele. Então tem uma doença intestinal que tem, né, sintomas intestinais e sintomas articulares.
enteroartropatia associada à doença de Crohn, sei lá. Então é toda essa esquisitice, sabe? Enfim, gente, meu caso é esse. Hoje eu tô tentando, mas falar a verdade, na prática eu não tô fazendo nada relacionado a melhorar minha alimentação nesse sentido. Buscar os alimentos, colocar mais alimentos que estejam relacionados à proteção gastrointestinal e também à melhora da saúde mental. Porque se eu melhorar a saúde mental, eu vou ter menos episódios de depressão e vou estar menos suscetível a esses estresses que desencadeiam as minhas crises, entendeu? Eu acho muito importante, até quero falar sobre isso, assim, sobre os segredos da remissão. Eu até escrevi um post, assim, que eu fiquei muito feliz de ter escrito no meu blog, que eu falo que eu acho que é importante a alimentação, os remédios e o emocional. Essas 3 coisas que você Com certeza, esse post seu é maravilhoso, adorei. Eu vou deixar no link desse programa também, mas se você cuidar dessas 3 partes é muito importante. Assim, sobre alimentação, existe uma cadeia, uma pirâmide alimentar, assim, que você deve consumir um pouco de cada reino alimentar, cada grupo alimentar. Então, assim, tem as carnes, tem as proteínas, tem a gordura, mesmo elas podem fazer mal em excesso, que é o que geralmente as pessoas fazem. Elas invertem essa pirâmide, acabam comendo mais o que não pode e evitam o que elas deveriam comer, como, por exemplo, frutas, legumes, salada, e acabam consumindo muita carne, muita gordura, muita proteína, muito industrializado, muito Burger King. E isso acaba fazendo mal, sabe? A gente tem que ter esse cuidado também com a nossa alimentação. Ter um emocional, que eu acho que é muito importante, sabe? Desde sempre eu tive alguns problemas na minha família, no trabalho, e foi justamente nessa época que foi desencadeada a doença de Crohn em mim. Hoje eu trato com uma psicóloga, a gente conversa, e assim, eu já estou bem maduro e não tenho tantos problemas assim. E também, assim, uma coisa que me ajudou foi a meditação. Eu sou uma pessoa mais calma e eu acho que é considerado um tratamento alternativo, a meditação, o yoga, essas técnicas orientais, mas faz muito bem, assim, pro nosso emocional, e me ajudou bastante. E eu acho que eu não estou mais em crise justamente por causa desses cuidados da alimentação, o emocional, e sem deixar de tomar esses remédios, que é muito importante. Eu acho que a gente deve procurar, né, tudo que não vai contra o tratamento que a gente está fazendo, sim, que a gente não sabe se é o melhor, né? Mas eu vejo lá nos grupos no Facebook gente que fala assim, eu entrei em remissão, faz 2 anos que eu não tomo medicamento. Eu fiquei, gente, 3 anos sem medicamento, por orientação de um médico. E aí quando eu tive uma crise, foi a pior crise que eu tive. Então, sabe, e a própria questão, né, de você ter o intestino inflamado, uma inflamação crônica no seu organismo, não é legal. As células inflamadas, né, elas estão muito relacionadas a câncer. Então você deixa de tomar o medicamento, né, com medo do câncer, com medo do possível efeito dele, mas seu organismo está ali, ó, direto inflamado, que foi a história da PCR que a gente falou, né? Então você tem uma propensão a ter câncer. Outra coisa, quem tem doença de Crohn tem uma propensão maior a ter câncer intestinal. Aí você vai deixar o seu intestino inflamado, né? Potencializando essa possibilidade de você ter um câncer intestinal. Eu acho que não dá, sabe? Eu acho que a gente está com medicamentos que já tem uma longa vida aí de teste. Eu não vejo lá no grupo pessoas falando que tem câncer. Raramente a pessoa, eu tive câncer, eu tive não sei o quê. E, gente, quer saber? Câncer é uma doença triste, terrível, difícil e tal. Mas dependendo, a gente tem que ter medo de outras doenças degenerativas que são seríssimas. Então, degenerativas, né, não vão ter volta.
e que qualquer pessoa é sujeita a ter. Então, assim, eu vivo mais ou menos em paz com o medicamento. Só o dia de buscar e o dia de aplicar não são dias muito legais. Legais, né? Mas não são dias que eu perco também, não, sabe? Nossa, ontem quando eu quebrei o pé foi o dia de aplicar o Mira. Só pra variar, assim. Aí já deu uma depresinha um pouco maior, né? Cheguei no hospital com o pé quebrado aplicando o Mira já. É ninja aqui o negócio. Não, mas já pensou, né, se a gente... Eu sou mais velha que vocês, mas ainda tenho muita coisa para viver. Imagina se a gente ficar, claro, né, sofrendo por causa de uma doença que não tem muita explicação. Gente, é doença autoimune. A gente não vive, né? Se a gente ficar nessa pensando assim, a gente não tem vida. Não vive, o emocional a gente tem que vai... aproveitar, viver os momentos que a gente consegue, né? Sem dor, que a gente consegue aproveitar a vida um pouquinho. Eu passei a pensar assim, que me ajudou, assim, talvez a pessoa que vai ouvir isso ajude ela também, porque ela não tenha pensado dessa forma, porque assim, a doença de Crohn, ela é autoimune. Então, primeiro, a gente não tem culpa de ter. E a gente tem. Então, assim, eu gosto de comparar a doença de Crohn com a nossa namorada, sabe? Ou a nossa esposa. Porque, assim, a gente sempre vai viver com ela, independente da gente estar bem ou não. Então, assim, já que não tem jeito, eu tenho uma doença de Crohn e não tem cura ainda, então o que eu posso fazer é viver da melhor forma com ela. Aceitar os defeitos e as qualidades, né? Sabe? Assim, eu vejo, eu tô há 2 anos com ela, eu conheço bem ela, sei o que eu posso comer ou não. E, assim, às vezes ela fica irritada e acaba atacando alguma crise, a gente discorda em algumas coisas. Mas, assim, a gente acaba fazendo as pazes, sabe? Então eu tenho que comer alguma coisa que não vai fazer mal pra ela, e eu tento viver da melhor forma com ela. Assim, eu não vejo ela como a pior doença do mundo, a pior coisa que poderia me acontecer, porque, eu tô vivo, sabe? A pior coisa que poderia me acontecer é eu morrer. É morrer, lógico. Eu tenho uma doença e existe tratamento e é possível viver uma vida normal. E esse é uma das minhas motivações, tanto para fazer esse podcast, para escrever no meu blog, e eu quero passar essa visão para as outras pessoas, porque é uma coisa que me ajudou, sabe? Eu sei que é difícil, não é simples, assim, tem psicólogas que estudam anos e tratam anos algum paciente, e eu tô tentando passar isso num blog, sabe? Mas eu tô fazendo alguma coisa que eu acho importante. Tá ajudando, sim, com certeza. E as pessoas saberem. Por isso que eu gosto de comparar isso dessa forma. E é uma coisa que me ajuda. E, assim, eu já até briguei com a minha mãe, sabe? Assim, ela é muito religiosa e ela não aceita ainda que eu tenha essa doença, sabe? Às vezes ela briga comigo: Sérgio, vamos pra igreja, porque lá o rapaz, ele tinha essa doença e ele foi curado. E eu tava cansado já uma vez, e eu falei: mãe, eu não quero ser curado da doença de Crohn. Na hora eu tava um pouco nervoso, mas depois eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque assim, se eu não tivesse tido a doença de Crohn, eu nunca teria sabido o que é a doença de Crohn. Eu não teria feito um blog. Assim, conhecido tanta gente boa, né? Sim, da mesma forma que eu não conheço tantas outras doenças, então eu não me importo. Mas assim, não é descaso, é porque eu realmente sou ignorante nessa parte. Eu não tenho tanto conhecimento dessas outras doenças. Então, assim, ser diagnosticado abriu muitas portas para mim, sabe? Eu conheci muita gente boa. Eu coloquei esse propósito de ajudar outras pessoas e criar um blog, criar esse podcast. Foi muito bom, sabe? Tá sendo muito legal gravar ótimo. com a Jéssica. Eu fiz muitos amigos, a minha equipe médica, assim, valorizar mais a minha saúde e como é que eu vivo, na minha alimentação e no meu bem-estar, porque antes eu não me preocupava com isso, sabe? Se preocupar com os outros, né? Eu tinha muitos problemas e eu vivia pra isso, sabe? Preocupado. Mas depois a médica falou, você tem uma doença, não fica tão nervoso, sabe? Você tem que se cuidar agora. E pra mim isso fez toda a diferença. E eu saí aliviado, sabe? Do consultório. Não sei se vocês também passaram por isso. E, sabe? A médica falou, você tem uma doença sem cura, autoimune, muito grave, mas eu ainda saí aliviado, sabe? Porque eu sabia o que era. Com certeza. Sabe? Porque antes a gente ficava pensando que era câncer, e pesquisava no Google os sintomas, será que é isso e tal.
Que é o mesmo caso da Andrea, porque ela não sabia o que ela tinha e foi pesquisar e acabou encontrando, sabe? Porque quando a gente sabe a resposta, fica muito mais fácil as coisas pra gente não ficar lamentando o que aconteceu, mas viver a partir de agora... Gratidão, né, gente? Tentando ficar bem e viver da melhor forma possível. Exatamente isso, gratidão até pelos seus problemas, sabe? É uma coisa que eu tento praticar sempre. A gente já tá com bastante programa gravado, assim, já tá acho que dando 1 hora. Eu só queria te perguntar, assim, depois do diagnóstico, o que a doença de Crohn mudou na sua vida? Se ela te impossibilitou de fazer alguma coisa ou conseguir alguma coisa que você queira, o que você aprendeu com ela, sabe? O quanto ela foi importante pra você, de uma forma positiva ou negativa? Olha, vou começar pelo negativo, tá? Pra gente finalizar bem. De uma forma negativa é o seguinte, eu não aceito, né? Quando eu tô em crise. Quando eu não tô em crise, na verdade, eu fico grata porque eu não tenho manifestação gastrointestinal. As manifestações que eu tenho são difíceis e tal. Mas se eu tivesse manifestação gastrointestinal, eu ia ficar muito mais deprimida, porque ia influenciar na minha alimentação. E quando eu tenho vontade de comer alguma coisa, sabe, eu gosto de comer, como eu falei, eu gosto de beber, eu gosto de bebida alcoólica, não em grandes quantidades, mas eu tenho vontade de tomar, entendeu? Eu tenho vontade de tomar 1, 2 cervejas por semana. Isso não faz mal. Então, se isso cai no meu estômago e não faz mal pra mim, isso é uma alegria muito grande. Mas, assim, o que é ruim é essa preocupação com os medicamentos, entendeu? Mas, como a gente já falou antes, não deve ter. Não deve ter, porque a gente pode ser atropelado. A Jéssica caiu aí, quebrou o pé numa bobeira, né? Verdade, então, né, amiga? né? São coisas que a gente não... Ela deve estar acostumada a andar de bicicleta e numa bobeira... Então, quebrou o pé. A gente pode ser atropelado, está acostumado a andar na rua. Então, tem que tentar tirar a preocupação. Eu já fui muito mais preocupada, estou admirada com essa visão que o Sérgio tem aí da coisa, e as pessoas têm que tentar, né, se apegar a esse tipo de depoimento. A coisa boa que a doença de Crohn trouxe para mim, que eu tive, hoje eu tenho maior preocupação com a minha alimentação, sempre tive, dos, 25 anos em diante eu comecei a ter, depois dos 30 mais ainda, aquela coisa que eu falei para vocês, o paladar da gente vai melhorando e tal, comecei a ter mais necessidade de comer coisas saudáveis e menos vontade de comer as tranqueiras industrializadas. E outra coisa boa é muito valor à saúde, porque quando eu tenho crise, eu tô debilitada, eu tô impossibilitada de fazer muitas coisas, e isso independe, né, quem tem manifestação extraintestinal, quem tem manifestação gastrointestinal, fica limitado, fica triste, fica com dor, sofrimento e tal. É horrível. E então, assim, quando a gente tá bem, a gente valoriza muito a saúde. Então tem gente que fala, eu não tenho dinheiro para comprar o carro, a bolsa, o sapato, não sei o quê. As futilidades. Dinheiro traz conforto, eu gosto também. Mas, gente, a melhor coisa que a gente pode ter é saúde. Porque com saúde você vai atrás de dinheiro, com saúde você dá risada com seus amigos, com saúde você vai andar no parque, que para quem tá em crise de doença de Crohn, andar no parque é um desejo maior, assim, né? Poder sair de casa, é verdade. Eu tenho vontade de fazer. Então é isso. Gente, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei ter participado com vocês. Eu tô sempre à disposição. Desculpa, eu falo pra caramba. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada a você, muito foi ótimo. A sua presença aqui, bater esse papo com a gente. Espero que as pessoas também tenham gostado. Acho que deu pra falar bastante coisa sobre essas manifestações extraintestinais. Vai ter bastante link aqui na descrição do post, que a gente comentou durante o programa. Então isso, eu só tenho a agradecer a Andrea e a Jéssica também por me acompanhar. Acho que é isso então. Até daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Até daqui 2 semanas. Tchau.